Olá, está no ar mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil. É bom ter você ao nosso lado, com áudio, com imagem para você. Estamos no YouTube. Me lembra o André Ranieri. Fale aí, Vanderlei, porque o pessoal precisa entrar. É verdade. O nosso canal no YouTube é, atenção, jp.com.br/Esporte JP. Temos um cineasta, Fausto Favara. Vou de novo, YouTube para você. Atenção, jp.com.br/Esporte JP. É o nosso canal no YouTube, ao vivo para você. Você pode comentar ao lado. E olha, você pode se inscrever também no nosso canal lá no YouTube. Que aí você fica avisado todo dia, entendeu? Daqui a pouco vai começar o Esporte em Discussão, não perca, tá quase começando. É muito chique e muito bacana. Você nos acompanha também pelo nosso portal www.jovempan.com.br, também com imagem, com áudio. Abrindo o nosso portal, você encontra lá Esporte em Discussão, logo na capa. E pumba! Você terá a oportunidade de ter o nosso programa com áudio, com imagem para você. O telefone está sempre conectado, 2870, atenção, 2870-9707. 2870-9707. Para sua participação, você liga para cá, você vai falar com toda a equipe de esportes da PAN, você pode fazer pergunta, pode dar a sua opinião, sendo rápido, né? Porque senão eles criou-se a imagem criada por eles aqui, que eu corto, não é nada disso. Saúde, muito legal. Amém. É a vida, né? É assim mesmo. Então, olha, o nosso WhatsApp 931 17 0620. 931 17 0620 é o nosso WhatsApp para sua mensagem, texto, áudio, enfim, você participa de todo jeito aqui no programa, é bom ter você ao nosso lado. Nós fizemos a edição do Jornal de Esportes e ocupamos boa parte do programa registrando a morte do grande Johan Cruyff, aos 68 anos, de câncer de pulmão, mesmo tendo ficado 25 anos sem fumar, nos últimos 25 anos, mas ele morreu de câncer de pulmão, ele que era um fumante inveterado. E grande personagem do futebol mundial, nós ouvimos aqui, colocamos gols da Holanda de 74, um dele, outro do Neskins, 2-0 para a seleção holandesa em 1974. Colocamos aqui um trecho de Emerson Leão, que esteve no nosso Esporte em Discussão, e em determinado momento, respondendo aos nossos companheiros, grande momento, grande defesa, ele citou uma defesa que foi realmente espetacular, chutada pelo Cruyff e defendida pelo Emerson Leão, foi bacana esse depoimento do Leão. Nós mostramos um rápido depoimento do Romário dizendo que o professor Cruyff cumpriu uma promessa, ele queria dar uma escapadinha para o Brasil, o Cruyff disse, não, eu só deixo se você marcar 3 gols. E ele fez 3 gols no resultado de 4-2 entre Barcelona e Ajax. E aí o Cruyff cumpriu a promessa, vai lá, descansa, esfria a cabeça lá no Rio de Janeiro, depois você volta aqui. O cara era bom mesmo e o Cruyff dava uma aliviada no Romário. Esse depoimento nós mostramos para você. E mostramos ao vivo a nossa conversa com Marinho Pérez, o único jogador, nesse momento, brasileiro, que jogou no Barcelona com o Cruyff. Zagueiro do time, jogando com o Cruyff, ele falou conosco aqui. E na sequência o Flávio nos trouxe a palavra do professor Muricy Ramalho, que esteve com ele recentemente, e o professor Muricy... Teve em La Masia, né? A maior criação do Johan Cruyff. E o Marinho é o único que jogou com Cruyff e Pelé. E também, na história. E também jogou em 1974 contra o Cruyff. Não tem. E o Brasil perdeu, eu repito, por 2-0. E recuando muitos anos no tempo, o Nilson também, numa das viagens internacionais, conversou com o Cruyff e fez até uma observação que só no período da entrevista ele fumou 6 vezes. É isso aí. Isso posto, nós ocupamos o espaço no programa e falamos do São Paulo, falamos do Corinthians, mas não falamos do Palmeiras, que joga hoje. Então vamos só nos atualizar, Fred, por favor, Fred Júnior, nos atualize falando do Palmeiras, que hoje à noite estará em campo e a Jovem Pan vai mostrar para você com o José Manuel de Barros, com toda a equipe de esportes da Pan. Diga, Fred. Pois não, Vanderlei, Palmeiras e Red Bull, Palmeiras tenta a primeira vitória na era Cuca como treinador da equipe. Palmeiras tem 5 mudanças, voltam como titulares Lucas, Egídio
na lateral esquerda, Jean. Entram os atacantes Eric e Rafael Marques. Vamos ouvir aqui rapidinho, Vanderlei, o Lucas, porque ontem surgiu um áudio, foi vazado nas redes sociais pela manhã. É um áudio de uma pessoa que seria chamada Pisani, funcionário da ESPN. A ESPN já negou que tem um funcionário e no áudio essa pessoa diz que ficou sabendo do clima nos vestiários do Palmeiras, que tem o grupo do Zé Roberto, tem o grupo do Fernando Praz, tem o grupo do Robinho, que o Robinho não conversa com o Fernando Praz, que o Fernando Praz não conversa com o Zé Roberto, que o Robinho é uma mala, que atrapalha o ambiente do clube. Tudo isso foi vazado, foi tratado até como uma piada sem graça por parte do Palmeiras. Até o Lucas vai falar a respeito do que ele achou, o que foi comentado no vestiário. Todos ouviram esse áudio que foi vazado nas redes sociais. Não existe, acho que vocês estão aqui para provar isso. Robinho, diz que o Robinho é mau caráter, né? Usou a palavra vagabundo, acho que foi isso, né, que a pessoa usou, não sei quem é a pessoa. E não existe isso. O Robinho é um dos caras que mais trabalham aqui, que não fala com praia. Acho que, enfim, não existe isso. Esse áudio aí foi para que ele, não sei, de repente pode ser até um torcedor corintiano aí querendo desestabilizar o nosso ambiente, que não existe absolutamente nada disso. E é verdade, foi tratado como uma piada sem graça, de mau gosto no Palmeiras, não foi levado a sério o que apareceu ontem nas redes sociais, esse áudio. Palmeiras joga então com Fernando Praz, Lucas, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio, Arouca, Jean, Robinho, Eric, Dudu e Rafael Marques. Vanderlei. Legal, fique um pouco mais, meu caro Fred Júnior. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Vamos falar então do jogo de ontem à noite, para a gente começar a conversar, falando sobre o São Paulo do professor Balsa. Ufa, 5 jogos sem vitória. A vitória veio ontem. Então queremos ouvir os nossos companheiros. Vamos começar falando com o nosso Fausto Favara, que mostrou a vitória do São Paulo. Diga, Fausto. Mais uma vez o São Paulo não mostrou um bom futebol no ano, né? E decepcionante o público também no estádio do Pacaembu. Mas é compatível ao futebol que o São Paulo vem apresentando. Não passam de 3 mil pessoas numa noite que tinha parado de chover, de repente poderiam ter 10 mil pessoas ali, mas o São Paulo absolutamente não mostrou o futebol. E você falou um negócio interessante num fim de jogo com relação ao Ganso, né? O comportamento do Ganso. Ele vem sendo o destaque do São Paulo realmente. Mas todo momento que ele passa a bola e o companheiro dele erra, ele abaixa a cabeça e faz sinal de negativo com a cabeça. Então isso acaba mostrando o que tá o grupo. Jogadores batendo boca no gramado. O Lucas Fernandes, que é o menino que acabou de entrar, xingando os companheiros dentro do gramado. Paulo Henrique Ganso mandando o Caramelo sumir, o Caramelo ficava parado. Então quer dizer, tá sem comando. E o Balsa no meio da partida não sabe fazer absolutamente nada, não fala absolutamente nada. O São Paulo até agora não mostrou nada nesse Campeonato Paulista, muito menos na Libertadores da América, e preocupa, na minha opinião, para um Campeonato Brasileiro se entrar dessa maneira, que é um time bastante fraco para disputar um Campeonato Brasileiro, e se jogar assim, da maneira que vem jogando, corre sério o risco de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. 28709707, 28709707 é o telefone para sua participação. O Fred Júnior esteve também lá nos braços da torcida e do jogo. Quero ouvir o Fred Júnior. Aliás, faltaram braços, né, Vanderlei, da torcida, que pouca gente esteve ontem no Pacaembu, e o São Paulo não jogou bem. O Lugano, após a partida, disse que o São Paulo foi bem, teve volume de jogo, teve muitas chances. Eu não vi dessa forma, que não sofreu. Ele falou que não sofreu. Incrível, ele falou isso. O Ganso também foi nessa linha também, viu? O Ganso tá irritadinho. Toda vez que alguém critica o São Paulo, ele tá com resposta assim atravessada. E na verdade, o São Paulo não jogou bem. E a sorte até do São Paulo é que não foi muitos torcedores, porque se tivesse mais torcida, a pressão seria mais forte pra cima do São Paulo, que decepcionou mais uma vez. Teve um gol do Caleri no final do jogo, um gol até, eu coloquei mais com um lance de sorte do que realmente qualidade do argentino, mas foi um gol que deu uma chance ao São Paulo respirar pra esse clássico contra o São Paulo. E o Ganso mostra que é importante pro time, está jogando bem, mas toma um cartão amarelo de forma boba e prejudica o time no clássico contra o Santos. Acho que ele pisou na bola nessa parte. Eu acho também. Há quem entenda que não, que foi de jogo, que foi absolutamente involuntário e aconteceu. Eu já ouvi que não quer enfrentar o Santos, viu, Vanderlei? Eu acho que ele não deveria ter tomado o cartão, não poderia ter saído do jogo. Falou que o cartão é porque não sabe marcar. Aprende então. Alô, boa tarde. Alô? Boa tarde, quem fala? Aqui é Marcelo, do Parque Maria Alice, de São Paulo. E torce pra quem, Marcelo? Eu sou tricolor. E qual é a sua mensagem? Só reduz um pouquinho o som do seu rádio, da maneira que você nos ouve. Tá dando uma microfonia, por favor, pode falar ao telefone mesmo. E qual é a sua mensagem? Bom, eu queria que eu
gostaria que o Balsa e todos os jogadores da área central do São Paulo, o Lugano, o Denis e outros jogadores, se combinassem para que o Balsa conseguisse subir algumas pessoas, alguns jogadores do time de base, né? Tá subindo. Entendi. Tá subindo. O nosso Márcio Espímpolo vai falar sobre o São Paulo, ele respira São Paulo, quero ouvi-lo. Transpira. Veio a vitória. E aí? Como é que o Balsa vai pinçar alguém do time de baixo se ele não conhece nem o time de cima? Não, ele tá colocando. Põe o Rogério como meia, mas põe o Lucas Fernandes vai se queimar já. É bom jogador, esse é bom jogador. Só que ontem ele tava errando bastante passes. Ele é bom jogador. Ontem, não tocava a bola. Ele é bom jogador. O Bruno na lateral esquerda, sendo que ele tinha o Carlinhos à disposição. Não deu pra Quando ele entender, tem tinha muito desfalque, o time tinha. Agora, tem que quebrar o galho com alguns, faz o fácil. Faz o feijão com arroz. Ai, meu Deus. Ele quer inventar, ele quer... O cara quando quer... Mania de argentino. Sei demais, sou diferenciado, não sei o quê. Será que é isso que passou na cabeça dele? Será que é o auxiliar dele que acha que o time pode render mais jogando assim? O Bruno levava a bola ontem com o pé direito todo torto. E quando levava a bola à linha de fundo pra cruzar, parava pra virar o corpo pra cruzar com a perna direita. Tem lateral que tem facilidade para cruzar com a perna esquerda. Não é o caso do Bruno. Ai, meu Deus. Então ele tá inventando muito, Vanderlei. Já tenho dito isso faz tempo. O homem inventa. É o pardal portenho. É o pardal portenho. Se o São Paulo quiser tentar alguma coisa no ano... Eu não gosto de trocar de técnico também. Palmeiras, São Paulo trocaram demais. É ridículo o que os dois times fizeram nesses últimos anos. O Corinthians é o melhor exemplo de resultado ficando com o Tite. Mas... É o jeito. Tem que trocar Paton. Tem que dar uma patada em Paton. Tá livre ainda. Tem que dar uma patada em Paton. O Mourinho tá toda hora mandando por favor, me contratem. Por favor, me contratem. Tem que dar uma patada em Paton. Está lotado o departamento médico do São Paulo. Ponto. Aonde lotado? Essa é a primeira. Segundo, se não faz nada... Só tem o Michel, a torcida não quer nem ver. Não faz nada. Wesley. O Wesley faz não é alguma titular. coisa. O Breno não é titular. Inacreditável. Diga, Flávio Prado, quero ouvi-lo. Não, que ouve o Márcio falar, parece que ele tá tratando com um elenco espetacular. O São Paulo é um lixo, pô. O elenco do São Paulo é um lixo. Ele tá tentando fazer omelete sem ovos. Então tá tentando alguma coisa. Quem lhe garante que ele não disse pra esse jogador... Eu não tô falando do cara que eu nem conheço ele, tá? Mas como o jogador é burro como uma porta, o tal de Bruno, que ele não falou pra ele jogar pelo lado esquerdo, pra ele aproveitar o lado direito e fechar, e não ir pra linha do fundo e cruzar. A possibilidade dele ter falado pra ele entrar e fechar pelo meio é enorme. Se ele fez isso, você Flávio, tem que cruzar. Mais uma prova de desconhecimento, que o Bruno é incapaz de fazer isso. Então, se ele é incapaz, ele não poderia jogar no São Paulo. Não foi ele que trouxe. Aliás, eu acho que ele não poderia jogar no São Paulo, mas não foi ele que quis. Ele queria o Bofarini. Ele queria o Bofarini, ele não queria essa porcaria. Ele não queria essa porcaria. Você pediu isso pro Bruno. Eu acho que ele deve ter... Agora, se o jogador... Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? Sou corintiano de Santo André, meu nome é Luiz. Pois não, Luiz, qual é a sua mensagem? Eu sei que o tema agora é São Paulo, mas dá uma brechinha para um corintiano que quer falar sobre um jogador. Por favor. Que é o Danilo. Danilo. Eu gostaria de perguntar para vocês se o Danilo é estrangeiro. Acho que não, né? Não, não é. Era de Goiânia, Goiás, né? Por quê? E por que ele nunca jogou na seleção brasileira, hein? Essa é a pergunta do ouvinte. Vou perguntar pro Nilson. Olha. Nilson, e depois você fala. Professor, tô aqui na escolinha. E depois você fala, por favor, sobre o São Paulo. Posso falar só um negocinho? O ouvinte pode. Surgiu um zum aí nos bastidores do São Paulo de que o São Paulo estaria de olho em Walter do Corinthians. Goleiro. Walter do Corinthians. Nilson, pergunta aqui o ouvinte. Por que o Danilo nunca emagreceu? Emagreceu, tá fazendo um gol. Tá fininho. Não tá jogando nada. Já tivemos momentos que o Danilo merecia até uma chance da seleção brasileira. Já viveu momentos assim o Danilo. Hoje não. Hoje, coitado do Danilo, ele fisicamente também é um jogador que o Tite aproveita só aquilo que ele pode, né? Já passou a fase. Mas eu concordo com o Vinte. Tanta mulambada, como diria o nosso saudoso Israel Gimpel, jogando em seleção brasileira, que o Danilo já
deveria ter tido uma oportunidade. Agora não, agora já passou o momento do E Danilo. sobre o São Paulo? Sobre o São Paulo vai precisar de 4 ou 5 titulares novos para o Campeonato Brasileiro. O Flávio Como não tem dinheiro... O Flávio tem toda a razão. Não, mas você vê que o que você acabou de falar bate com o número do Gustavo Oliveira. 4 ou 5 jogadores descompromissados com o São Paulo. O Flávio tem toda a razão. Se você trouxer aqui o segundo melhor treinador do Brasil hoje, que é o professor Muricy Ramalho, o primeiro tá o Tite. Passou. Nossa, é momento. A vida é momento. A vida é momentânea. A vida é momentânea. Mas tem que entender. Isso é uma heresia falar uma coisa dessa. Como é que pode? A vida hoje o professor Tite, até o Muricy acha que vive o melhor momento que ele. Até o professor Muricy acha que o professor Tite está no melhor momento. Então, mesmo o professor Muricy, com esse elenco, não ia dar jeito. Esse elenco do São Paulo é um elenco descompromissado mesmo. Isso que o Gustavo é mostrado sempre aqui para o Silvinho, mostra toda a gente para nós. Olha lá, grupo sem compromisso. É isso. Esse grupo do São Paulo é assim. É um grupo sem compromisso. Então, o professor Muricy, que é o segundo melhor treinador do Brasil neste instante, não deu jeito. Certo. Não dá jeito. Não adianta trocar. Vamos botar outro no lugar de Balsa, vamos cambiar Balsa, não vamos querer. Não adianta. O São Paulo precisa, para o Campeonato Brasileiro, 5 caras novos titulares. Entendi. E compromissados. Entendi perfeitamente. Cara que fala assim, eu vou vestir essa camisa aqui, camisa de tricampeão do mundo, Perfeito. Camisa de tri da Libertadores. Okay. O jogador para jogar no São Paulo tem que saber disso, que a camisa pesa demais. E ele precisa ter uma grande responsabilidade. Muito bom. Tenho dito. André, disse com firmeza. André Ranieri, quero ouvi-lo. Vice-Elisa. Vice-Elisa. Vanderlei, eu acho que a situação do Balsa no São Paulo tá meio insustentável, assim. Eu não vejo os jogadores respeitando o Balsa. Como pessoa eles respeitam, mas como treinador. Várias vezes na saída do gramado a gente vê os jogadores dando uma cutucada. Fulano tá jogando no lugar errado, Beltrano tá jogando na posição que não gosta. Eu acho que, eu não contesto o Balsa como treinador, mas eu acho que nesse time do São Paulo já não tem mais jeito. Eu acho que tá insustentável a situação dele e se continuar vai ser mais ou menos o que aconteceu com o Marcelo Oliveira. Mais cedo ou mais tarde sabia que ele ia sair, mas foi segurando até o momento que ficou completamente sustentável. Também tem isso que a gente pode fazer um leve recuo, né? Não deu certo com o Doriva, não deu certo com o Osório. Só teve gente ruim lá. Eu sei, mas é só gente ruim. Ruim e mal assessorado. Ok, só teve gente ruim. Pela sua linha. Da diretoria de contratar Doriva é ruim, o Osório é ruim. Quem é que estava antes do Osório? Quem é que estava antes do Osório? E quis contratar de uma hora para outra. O Muricy é péssimo. Não, então, mas... Quem mais? Antes do Muricy, Milton Cruz é ruim. Tem vários. Planeta Terra. Márcio, para com isso. O problema é estar nos caras que tocam na bola. Zé Manuel, quero ouvir. A diretoria do São Paulo tem que chegar a uma conclusão primeiro, o que ela quer da vida, né? Primeiro, para começo de conversa, o que eu faria? Eu prestigiaria o professor Balsa. Balsa, você vai montar o time. Vamos começar a montar o time. Vamos fazer um planejamento. Esquece as competições agora. Você fala isso, o cara já... Esquece as competições. Dia o cara já começa a conhecer. Você pede pra ele indicar alguém. Zé, você pede pra ele indicar alguém. Ele só indica Bufarini e tal. Porque aquele não conhece ninguém. Queria que indicasse quem? Balsa estuda o elenco, analisa. Ele já tá começando a conhecer. Quando ele chegou, ele não conhecia. Agora ele já tá começando. Ele tá escalando o que tem, mas eu tenho a impressão que ele já tá chegando à conclusão que esse já não serve, esse não dá. A lista deve ser grande, vai indicar, São Paulo vai ter que contratar jogadores. Eu não tô pedindo pra cortar cabeças igual a torcida gosta, manda os caras embora pra depois buscar um que não seja melhor. Traz o melhor primeiro, que o pior vai perder espaço. Aí depois o cara sai. Primeiro traz um melhor. Depois que o melhor chegou, jogou, entrou no time, organizou a equipe, tá levando, beleza. Agora, acho que ele deve olhar com carinho, ver bastante treinamento também dos meninos da base, botar pra treinar junto, pra ver o que tem. Pra ver o que... Ele precisa analisar o time profissional e a base também. Analisa. Ele precisa fazer... Não, a diretoria pode conversar, Márcio Espímpolo, com o Balsa. Balsa, nós gostaríamos que você olhasse a base, olhasse o profissional, fizesse um diagnóstico. Chegou do CT agora. O Beto Saad também acompanhou ontem o São Paulo. Ufa, veio a vitória. Pode falar sobre o jogo e talvez novas informações. Quero ouvi-lo, Beto Saad. Bom dia, meus craques aqui do... Boa tarde. Boa tarde.
Boa tarde. Eu não almocei ainda, então eu acabei de sair do CT eu já do São almocei, Paulo. né? Então eu mostro pra vocês. Continua. Eu acabei de sair do CT de São Paulo, lá pela manhã o Rogério Ceni lançou lá os bonecos do 100º gol do Corinthians e da defesa contra o Liverpool. E conversamos bastante. Olha, eu perguntei pro Rogério, evidente, o que ele achou do jogo de ontem, o que ele está achando do momento do São Paulo. Bom, o Rogério ficou impressionado e ele disse assim, eu estou no São Paulo há 30 anos e eu fiquei impressionado com o que o Balsa fez ontem no jogo. Ele colocou o Bruno de lateral direito, esquerdo no primeiro tempo, e o Caramelo de lateral direito, e depois ele inverteu as posições, ou seja, ele botou 2 destros na esquerda e a gente percebeu, e depois ele colocou, ele tinha o Carlinhos como opção, ele acabou tirando o Carlinhos do jogo, e ele falou assim, é uma confusão, isso são palavras do Rogério Ceni. É uma confusão tática que ele cria, não sei porquê, e o time não evolui. Depois ele sacou o Caramelo do time e colocou João Schmidt de lateral esquerdo. E a gente que acompanha o jogo, a gente percebeu que por vias o Ganso, os 2 zagueiros do São Paulo, tanto o Maicon como o Lugano iam para o ataque e o Ganso ficava dando cobertura. Ou seja, o posicionamento tático do São Paulo sob o comando do Balsa, ele é confuso, ele não evolui, ele não tem uma linha consistente do ponto de vista tático e técnico. E o que me chamou muito a atenção foram as palavras do Rogério Ceni, ou seja, o Rogério disse, eu falei, Rogério, e aí, se você tivesse no elenco, como é que seria? Ele falou, eu ia respeitar, mas não ia concordar. E o Rogério, atacante, centroavante, trairagem total. E o Rogério, atacante, tive a oportunidade de conversar com ele, já saiu do departamento médico e já se disse em condições de jogar domingo contra o Santos, se assim o Balsa quiser. O Michel também. Michel também vai jogar. Legal. O Ganso tá fora, né? Tomou cartão. O Ganso tomou. Então é isso, Vanderlei. Pelo menos duas boas notícias. E o clima lá no CT, apesar de ser um clima festivo, os bonequinhos, as defesas e tudo mais, mas assim, parte das pessoas que assessoram os diretores, também todos, unanimemente, todos estão contra o Balsa. Muito bom. Muito legal. O Balsa, portanto, está sabendo que está trabalhando num ambiente... Está sabendo que está trabalhando num ambiente espetacular entre aspas. Mas não é diferente dos outros. O rendimento a realidade no último Esporte Discussão, fiz uma reflexão exatamente pautado na sua observação, que é importante. Porém, ontem, eu mudei completamente a minha visão por conta dessa aberração dele colocar 2 laterais direito, e nós acompanhávamos o jogo, eles não conseguiam cruzar a bola com o pé esquerdo. Torto. Então, ele tinha que passar... Mas o lateral direito não conseguia jogar de lateral esquerdo? Dá licença também, pelo amor de Deus. Manda o cara ir pra casa, então. Manda o cara ir. Pode quebrar o sei lá. Só pra citar, um lateral esquerdo fraco, que não tinha história, chamado Newton Santos. Lateral esquerdo, ele era destro, só pra citar. O lateral esquerdo, não, chamado Newton Santos, ele era destro. Esse é o nosso esporte. Mas o Newton Santos não era tão bom. Jovem Pan. A rádio. Jovem Garçom, abra minha proibida puro malte. É pra já, Fagundes. Eu já provei muitas cervejas na minha vida, mas nunca me apaixonei por nenhuma. Até o dia que eu provei a proibida puro malte. A proibida puro malte é demais. É uma verdadeira cerveja 6 estrelas. É pra quem gosta de coisa boa. Por isso agora eu posso dizer com certeza, encontrei minha cerveja. A proibida puro malte. Uma verdadeira 6 estrelas. E gostosa demais. Aprecie com moderação. Como alguns adultos enxergam o jovem? Como o jovem reage quando é tratado como criança? Como o jovem acredita que deve ser o futuro? Como o jovem faz esse futuro acontecer? Se você tem 16 anos, tire seu título na segunda semana do Jovem Eleitor, de 28 de março a 1º de abril. Procure o cartório eleitoral ou acesse justiçaeleitoral.jus.br. Jovem
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Hoje tem rodada do Paulistão, então tem futebol na Jovem Pan. Palmeiras, Red Bull, direto do Paulo Machado de Carvalho. A melhor equipe esportiva do rádio brasileiro mostra tudo pra você, a partir das 8 horas da noite, em AM, FM e aplicativos. Futebol, com a emoção inigualável do rádio, é aqui na Jovem Pan. Oferecimento, Lojas 100, móveis eletrodomésticos com a menor prestação e tudo no carnê. Cerveja proibida, beba com moderação. E Novo Doril, esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Nas lojas da Delavia Pneus, você compra 3 pneus e leva 4. Seja original, compre original na Delavia Pneus. 23333235. Consulte regulamento. Pirelli.com.br. No trânsito, somos todos pedestres. Companheiros, falamos do São Paulo. Tem mais alguma coisa para dizer? Diga. O time péssimo do São Paulo pode ganhar o Campeonato Paulista por causa do sistema de um jogo único. Mas seria legal, ganhar título é bom. Então é isso que eu tô dizendo. É um time péssimo e pode vir até ganhar o Campeonato Paulista. Entendeu? Mas isso o torcedor não pode se iludir. É a mesma coisa quando o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e se iludiram com aquela Copa do Brasil e foi rebaixado. Entendi. Entendeu? Então, torcedor entenda, precisa de 5 novos titulares. E só para não ficar... 5. Só para não ficar mal parado, eu só quero dizer o seguinte. Por isso que o Leão não veio. Para mim, não é nenhuma surpresa. Flávio, esse comportamento de dirigentes, o Beto, para mim não é nenhuma surpresa, porque não é o problema do Balsa. Isso acontece com N treinadores e não é novidade nenhuma. Então, esse comportamento. E todos os clubes. Conselheiro cornetando, nego fazendo fofoca no corredor, no bastidor. Isso acontece. E isso daí, infelizmente, o mundo não é o mundo ideal, o mundo dos sonhos. Mas isso acontece. O que me incomoda, eu sempre bato nessa tecla, são os jogadores. E não do São Paulo. Agora o assunto é amplo. Tá certo? Eu estou abrindo o leque aqui. Os jogadores. Então, quantas vezes os caras mais experientes, que não tem mais nada na carreira, que já pararam, e são pessoas consagradas, disseram para todos vocês aqui, não teve um que não ouviu isso aqui, os mais jovens e os mais experientes. Um técnico, às vezes, via errado, escalava errado, mandava atacar pela direita, estou generalizando, o Vamp fala atacar muito pela isso, né? direita, Também. E era para atacar pela esquerda, era para ficar recuado. O Tele botou o Cafu de 11 e o Vitor na lateral esquerda. Eles fazem isso. Sabe o que a gente fazia? Consertava. Sabe o que a gente fazia? A gente consertava. A gente chegava lá, no túnel, e falava assim, vamos fazer o seguinte, fazer isso, porque nós vamos ganhar, é bom para todo mundo, bom para nós, bom para o técnico, e a vida segue. Professor, é gente boa, vamos lá. Muitas vezes, Mas eram caras assim, como muitas vezes, o técnico vê grandes bobagens do time e ele segura. Então, se não existir uma parceria, um comprometimento, uma boa relação, uma sinceridade, sem um festival de punhais, fica mais fácil. Na medida em que tem um festival de punhais... Complica. É terrível, cara. Ô, Vanderlei. Então, olha, que o Balsa deve deve ter vida curta, eu não nego. Eu acho que por toda a fritura, eu acho que a vida é curta. Ele. Pra que ele vai ficar nesse ambiente? Pra que ele vai ficar nesse ambiente de inferno? Vai embora, vai cuidar da vida dele, vai trabalhar na Argentina, dele é respeitado. Sabe por que não tem isso? Sabe por que não tem isso? Porque os jogadores, eu concordo, você tá certinho nisso que você falou. Assina embaixo o que você falou, você tá certinho e concordo. Mas sabe por que não tem? Pelo seguinte, porque esse mesmo cara que deveria ser defendido pelos jogadores e eles fazerem tudo isso que você falou, esse mesmo técnico que chegou apresentou uma lista com 20 estrangeiros para pegar o lugar desses caras que você acha que eles têm que defender. Então você tá dizendo então, que eles estão ferrando o cara. Ô, Vanderlei, na hora que o bicho aperta, só você não que é tem o a seguinte, dúvida. eles ganham do Porque a São lista Paulo, do Balsa então eles são só traíras, é eles são estrangeiro. safados. A lista do Balsa só então eles cara de deveriam fora. abrir mão do salário. Então agora então eles ele são que se safados. vire. Deixa Então eu ver eles o são Beto. safados. Eu só quero lembrar. Então eles são safados. Eu só quero lembrar. Peraí. Calma. Eu vou ouvir o Beto.
ouvir o Beto. Eu vou. Calma. Abra pro Beto. O que o Flávio falou. Tá aberto, Beto. O Flávio falou, tem toda a razão. Ou seja, falta gestão e falta liderança. Se houvesse uma liderança da diretoria, evidente que a diretoria pediu nomes para o Balsa. E o Balsa, ele não conhece o elenco do São Paulo na plenitude. Não conhece futebol brasileiro. Não, ele não conhece o elenco do São Paulo. O futebol brasileiro conhece sim. Ele trouxe uma lista de prováveis jogadores que poderiam se encaixar no esquema tático, técnico e financeiro do São Paulo, na opinião dele. Então ele trouxe. Na minha opinião, ele não quis fritar ninguém. Ele apenas apresentou uma lista. E você acha que essa conversa não existiu na hora da contratação? Existiu. O grande problema... Nós queremos reformular. Olha, e um detalhe, o Ganso nunca jogou tão bem nesses últimos tempos como na mão do Balsa. Então, e é o jogador mais experiente, ele e o Lugano são os mais experientes do São Paulo. Então, é muito importante que a gente se atenha a isso. É um festival de punhais? É sim. Porque falta a gestão. O Flávio está certo, falta a liderança. O presidente tem que pôr na mesa e falar, peraí, aqui mando eu. Mas ele sabe o que quer, Beto? A diretoria do São Paulo não sabe o que quer, não. A diretoria do São Paulo não tem a mínima ideia do que Isso que o Beto falou, isso que o Beto... Flávio, isso que o Beto falou tem fundamento, mas para mim, eu fico incomodado. Porque mesmo que não apareça o dirigente para bater na mesa, as pessoas têm que ter comportamento, cara. Claro, é caráter, né? É caráter. É formação. É vergonha na cara. É isso aí. É aquele negócio. É aquele negócio de poder dormir. Aquele negócio de poder dormir à noite, colocar a cabeça no travesseiro. Independente da firmeza do presidente ou da frouxidão do presidente. Mas o Lugano segurou a onda. Ele disse: não houve sufoco. Houve sim. Então. Ele falou: não, São Paulo jogou bem. Lugano tá xarope. Não é isso. Ele segurou a onda do elenco. Ele assumiu para si a responsabilidade. Quer falar sobre isso, André? Fala. Vamos ouvir o André. Vanderlei, ainda em cima disso, na pré-temporada, eu tava indo no São Paulo, o Espímpolo tava de férias, aí o Flávio perguntou pra mim: André, como que é o trabalho do Balsa? Aí eu falei pro Flávio, Flávio, seguinte, o Mena chegou, já ganhou a posição do Carlinhos, o Centurion ganhou a posição do Rogério, o Lugano tá vindo pra jogar e deve ser titular também. E eu falei assim, se o Caleri ganhar a posição do Allan Kardec, que começou a pré-temporada como titular, eu acho que ele vai começar a perder o elenco do São Paulo. Quantos brasileiros e quantos estrangeiros? 4 estrangeiros ganharam 4 posições de brasileiros. Ah, bom. Qual é a injustiça? Onde está a injustiça aí? Não tinha nenhum jogo ainda, Flávio. Não, mas eu quero saber onde está a injustiça nessa Esses caras vieram pra jogar, Centurion. Peraí. Flávio, pera um pouquinho, Flávio. Talvez o Centurion, o resto. E mais 10 caras na lista que o resto. Todo mundo falou que a diretoria pediu o Balsa recuperar o Centurion. Meritocracia. Isso aí. Meritocracia. Não teve. Relaxa. Eu não tô relaxado. Gente, tá muito cedo pra fazer esse tipo de cobrança em relação ao Balsa. Vai tomar um chá. Tá muito cedo. Tá muito cedo pra cobrar isso dele. Um copo d'água pro Tá muito cedo pra cobrar isso dele. Tem erva cidreira. Não é meritocracia. Companheiro, Márcio Pinto. Dá um passarinho. Companheiro, não é meritocracia. Vocês estão falando do Balsa? Imagina a minha situação, companheiro. Tá apertado. Então o Balsa é Madre Teresa de Calcutá. Não vamos discutir. É o paraíso. Imagina a minha situação, companheiro. Olha, sobre São Paulo todo mundo falou. Ele não tem triplex. Eu só queria lembrar ainda mais sobre o São Paulo. Sobre o São Paulo. Alguém quer falar? Eu só quero, para encerrar, dizer o seguinte: sobre o Balsa vai cair. A torcida. O Balsa vai cair. E o próximo. Não. A situação dele não é boa. O Balsa vai cair. O próximo que vier depois dele vai cair. E o outro também vai. Mas aí você é Walter Mercado. Vanderlei. Porque os caras não têm uma filosofia, não têm um projeto, não têm uma direção. Tá faltando direção pro São Paulo. Tá faltando direção. E adora sexo também. Ela tô dentro, hein? Vanderlei, não tem direção. Tá faltando direção, objetivo, planejamento, um projeto, pode ser batido, mas tem que ter, cara. Não vai sobreviver ninguém do jeito que a direção trata o São Paulo. Deixa eu falar. Eles não sabem o que querem. Eu falei aqui 3 mil, acertei na mosca aí, os 3 mil. Alô, boa tarde. Deixa eu falar. Boa tarde. Quem fala? Vanderlei, é Rosângela da Vila Antonieta. Pois não, Rosângela, por gentileza. Olha, os ânimos estão exaltados aí. A sua presença é importante porque tranquiliza o Márcio Espímpolo. O Nilson se sente injustiçado, mas agora ficou mais relaxado. E a sua participação é importante. Diga, pode falar.
Isso mesmo, o Nilson a gente corta o Nilson. Corta a tia. E eu sou São Paulina roxa. Certo. E eu acho que realmente o que você falou, você está corretíssimo. Ufa, alguém O que falta lá é que os jogadores estão realmente com falta de vergonha na cara. Eles têm que ter vergonha, porque o que eles estão querendo fazer com o técnico não pode. É parceria, eu estou dizendo aqui, dona Rosângela, que é parceria, em muitos momentos, um ajuda o outro. Fechamento. É isso, um ajuda o outro, um ajuda o outro. As minhas deficiências são corrigidas pelo Beto. Os pouquíssimos erros do Beto são corrigidos pelo Fausto Favara. E aí... Como se diz em Portugal, um amigo é potro. Exatamente. Isso, um ajudando o outro, a coisa Seremos anda. fortes, Mas se tiver isso, não vai, né? Um abraço. Aí São Paulo realmente está fora. Obrigado Mas por tudo ter bem. ligado, viu? Ô, senhor, deixa eu falar Boa da tarde. torcida. Boa tarde. Depois Deixa da eu dona falar da Rosângela, torcida. fale. A torcida de São Paulo, a resposta está correta. É proporcional ao futebol que o clube vem apresentando. Aliás, historicamente, o torcedor de São Paulo é assim. São Paulo vai na mas não boa. é legal. Torcedor Não de São acho correto, não. Torcedor Contrário do que a torcida do Corinthians faz. Pode estar na Pindaíba, leva 20 mil pessoas. Mas isso é uma história diferente da torcida do São Paulo. Ia vaiar, ia A se torcida do atrapalhar São mais Paulo, ainda. historicamente, sempre gostou de ir na daí, boa. que vai cobrar lá sempre no gostou estádio. de ir na boa. E essa resposta do torcedor não comparecendo, tem que fazer o clube, a direção, se coçar. Porque o São Paulo não tem essa história de não ganhar, ou então de passar vergonha. Essa não é a história do São Paulo. A história do São Paulo é de títulos e conquistas. Títulos e muitos títulos e muitas conquistas. Então que retome a história que o torcedor vai voltar. Fala, dia 2 ao Morumbi. Permite, Fala, me Beto. Volta ao Morumbi dia Desde 2. 1992, não há uma desigualdade social desta proporção no Brasil. Isso significa que o torcedor está sem dinheiro. Nós vivemos numa depressão econômica. Se o produto não é bom, o torcedor não vai. O Palmeiras teve uma queda do ano passado para esse, da população torcedora, de 38%. Ou seja, 38% a menos torcedores na Arena Palmeiras. Corinthians não teve Corinthians não, porque o handicap é favorável. Então, é muito importante o que o Flávio disse, que o Vanderlei ressalta. Essa gestão, hoje, a palavra gestão, plano de governança, é fundamental. Os dirigentes do São Paulo têm que se preocupar com eles. Eles precisam montar uma diretoria competente com gente de mercado, senão não vira. Vai trocar o Balsa, não vai adiantar nada. E não achar que são soberanos. A notícia. Pois não. E brava, o nosso ouvinte Guilherme Abreu, através do nosso WhatsApp, manda a seguinte informação. Henri Castelli, Blue Eyes, foi atacado por uma arraia num mergulho. O apelido do Daniel Lian é Arraia? É isso aí. Não, ouvi, tá aqui. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei Nogueira, tudo bem? Quem fala? Meu nome é Otis, eu falo aqui do centro de São Paulo. Pois não. E você nos acompanha pelo rádio, pela internet? Eu estou no momento pela internet. Legal. Vanderlei. E torce pra quem? Eu torço pro Santos e se o São Paulo não cuidar, vai perder pros reservas no domingo. Vanderlei. Oi, diga. Antes do programa aqui da 12h30, vocês estavam falando do Cruyff, do falecimento do Cruyff. É verdade. E vocês entrevistaram o Marinho Pérez. Também é verdade. E também disse que ele foi o único brasileiro que jogou no Barcelona com ele. Eu lembrei, eu procurei e não lembrava de outro. Então eu lembro de um outro. Me ajude. É o Bill. Ele era um atacante. Mas o Bill jogou sob o comando do Cruyff. Não. Porque a informação que nós temos aqui, que naquele período em que ele jogou, só o Marinho, mas o Bill também, o BIO. Isso, ele era da Ferroviária de Araraquara. Isso. Pode ser. E foi pra lá. Confesso que eu não tenho. Eu conheci o Bill, ele já faleceu, tem questão de 2 anos, e a gente chegou a brincar algum tempo futebol. Perfeito. Tá bom? Bom, de qualquer maneira, então, agora eu vou brincar com você. Eu não poderia entrevistá-lo, né? Não, ainda mais se você tivesse um vivo. Boa Páscoa pra você. Um abração pra você também. Obrigado pela gentileza, viu? De ter ligado e ter conversado conosco. Este é o nosso Esporte em Discussão. Ouve só essa promoção exclusiva to Go Travel. Pacote para Porto Seguro com passagem aérea, ida e volta, saindo de São Paulo em 27 de março, mais 7 noites no Hotel Porto Bacana, com café da manhã a partir de R$ 499, ou 10 vezes de R$ 49,90, com vendas exclusivas pelo telefone.
Isso mesmo, uma semana em Porto Seguro com aéreo e hospedagem a partir de 10 vezes de R$ 49,90. Mas corre, hein? Os lugares são limitados. Ligue agora mesmo para 11 3124 0210 togotravel.com.br. Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas da tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita em mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora. Sou a Natália. Para ser campeã paralímpica, supero muitos obstáculos, menos para votar. Aqui é o Felipe. Passo horas na piscina para trazer uma medalha. Já na urna, apenas alguns segundos. Sou o Vinícius. Corro quilômetros nos treinos, mas para votar, ando poucos metros. Pessoas com deficiência têm tratamento especial nas eleições. Basta solicitarem um cartório eleitoral até o dia 4 de maio ou quanto antes. Informe-se em justiçaeleitoral.jus.br ou no TRE do seu estado. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Jovem Pan. A rádio. Jovem Pan. Alerta contra a dengue. Gente, nós brigamos muito aqui por causa do jogo de São Paulo. Um fala uma coisa, fala outra. Só tem uma coisa que todo mundo aqui está muito preocupado. Essa campanha de todos nós, nossa, de vocês que nos acompanham, combate ao mosquito Aedes aegypti, que você sabe, deve começar esse combate exatamente na casa da gente. A batalha tem que começar bem pertinho da gente. E aí tem que olhar com muito cuidado vasos de plantas, ralos, calhas, caixa d'água, até aquela bandeja do ar-condicionado. E não basta só a gente dar uma limpadinha e tá tudo bem. Não, tem que limpar bem, esfregar bem com aquela buchinha que a gente usa na cozinha. Porque senão os ovos dos mosquitos ficam lá incrustados, esperando para poder realmente complicar a nossa vida e levar a problemas para tanta gente. De todas as idades, crianças, adolescentes, adultos, pessoas mais idosas, não é brincadeira. Combate ao Aedes aegypti é um dever de todos. Essa é uma campanha importante do governo do estado de São Paulo. Nós vamos ao Rio de Janeiro ao vivo com o Rodrigo Viga sobre o estado de saúde do governador do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, queremos ouvi-lo, Rodrigo. Obrigado, Vanderlei. Só para confirmar a informação que a gente já vinha trazendo superficialmente aqui na programação da Jovem Pan, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, está internado desde o sábado retrasado. Aqui no Hospital Procardíaco, de onde falamos, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, realmente está com câncer, com um linfoma chamado de no-Hodgkin, é uma espécie de um linfoma incomum, raro, um linfoma ósseo, segundo os médicos, incomum, de alto potencial, porém incurável, com uma taxa de sucesso de aproximadamente 70%, ou seja, 70% dos casos desse tipo de câncer, desse tipo de linfoma, eles são curados. O governador Luiz Fernando Pezão vai passar já a partir de amanhã por um processo de quimioterapia. Serão várias sessões, de 6 a 7 sessões. Em princípio, continua internado aqui até segunda, terça-feira, aniversário dele da semana que vem, mas em princípio não deve se licenciar do cargo, vai ter que administrar a rotina com esse câncer, com esse linfoma ósseo. Vanderlei. Informação do nosso Rodrigo Viga sobre o estado de saúde do governador Pezão, governador do Rio de Janeiro. É uma doença grave, tomara se restabeleça, já que há esse grau de cura, de chance, 70%, tomara que isso efetivamente aconteça. Vamos falar do jogo do Palmeiras hoje à noite? Palmeiras em campo hoje, depois nós temos a seleção brasileira, porque amanhã nós teremos uma programação especial, como sabe, estou reafirmando aqui ao ouvinte da PAN. Nós teremos o Sermão da Paixão, que começa à meia-noite, e é uma tradição de décadas da Jovem Pan. Pode falar pelo... Eu não falei do Corinthians, eu sei, mas eu queria só terminar de falar sobre o Sermão da Paixão, que começa à meia-noite
E nós estaremos transmitindo o jogo Brasil e Uruguai pela FM a partir das 21 horas, a 100,9, sucesso nacional. Nossa FM vai mostrar para você o jogo do Brasil contra o Uruguai, que acontece em Recife, com o Nilson, com toda a equipe de esportes da PAN. E a programação na nossa AM será a programação religiosa, exceto no Jornal da Manhã. Você sabe, nós vamos abrir informando o Brasil e na sequência teremos a presença aqui de personalidades importantes e de religiosos importantes. Eu estava conversando com o Márcio Espímpolo, o padre Marcelo por volta das 12 horas estará aqui, o Cardeal de São Paulo também logo cedo. Enfim, são muitas personalidades e é um dia muito bacana que vale como uma grande reflexão. E à noite estaremos mostrando o Brasil em campo contra o Uruguai, jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Então, nós não é verdade, isso me Coringão, é que só bem, ganha. É que a gente abordou. Não tem problema, Corinthians. Não acontece nada. Só ganha. Pois não, companheiro. Não, no campo? No campo. No campo não acontece nada. No campo não acontece nada. Agora no estádio. Ô, Vanderlei, eu lembrei de uma história que o Eli Coimbra contava, viu? Ô, Vanderlei, até engasguei. No campo. Você já tá imitando eu, Não, eu falei companheiro e engasguei. Olha, eu queria dizer, no campo. Até você, Vanderlei. Pô, brincadeira, velho. É uma moleza. O time vai pro jogo e já sabe que vai ganhar. Eu contar uma história do nosso querido Eli Coimbra. O Eli disse que tinha um amigo, o Eli era supersticioso ao extremo, né? E o Eli Coimbra ele tinha um amigo que ele falou assim que era amigo de infância. E aí o cara sumiu e tal, e o cara tinha mania de chutar macumba. Aí um dia ele encontra o cara todo escangalhado, mendigo, morador de rua. Aí ele vê o cara, fala, ele lembra de mim e tá falando, nossa, você tá nesse estado. Aí ele passa perto de uma macumba, o cara dá um bico, ele fala, pô, você continua chutando macumba? Ele falou, claro, comigo nunca aconteceu nada. Então, nós vamos falar do Corinthians. O Corinthians, Flávio, então eu começo com você, porque você acompanhou a vitória do time do professor Tuta. É impressionante, né? É impressionante. Tudo caminha bem dentro de campo pelo Corinthians. Diga, Flávio. Pegar uma vela pra levantar. Mas ele tinha um antídoto, né? Fazia xixi. Esse cara chutava uma coisa, comigo não acontece nada. Mas enfim, ontem o jogo estava equilibrado até que o genial Tatá resolveu ser expulso de campo. É um cara, o primeiro lance, ok. Que bom jogador esse Tatá. Aí ele foi... 4 jogos, 3 gols. Aí ele acabou tomando cartão amarelo no primeiro lance, no segundo jogo. O cara tava marcando o lance lá atrás, ele segue, faz uma falta no cara, tinha que ser expulso mesmo. E não tem. Aí, imagina, de igual para igual já era uma parada. Imagine com esse lance, com um a mais. Aí o Corinthians já naquele momento mesmo já começou a pulverizar, já criou dois lances importantes. Dois lances importantes já no primeiro tempo, com 4, 5 minutos. Voltou no segundo tempo, fez 2 gols e simplesmente administrou o jogo muito tranquilo a vida do Corinthians. Legal. Corinthians, Nilson, quero ouvir. Molezinha. O Corinthians dá igual meu azulão lá de Sorocaba. O Corinthians, não pode falar? Não pode falar? Coisa inacreditável. Pera um pouquinho. Pera aí. Do interior não. Terceira melhor campanha. É que vem direito de resposta aqui do Atlético de Sorocaba. Eu não quero conceder. Eu não quero. O Atlético tá na 8. Tá na 8. O Atlético de Sorocaba tá na 8. Mas é direito de resposta. É a cidade. A cidade é dividida. É dividida a cidade. O time é a terceira melhor campanha do campeonato. A terceira melhor ataque e a segunda melhor defesa. E tem o segundo melhor técnico do campeonato, que é o Paulo Roberto. Então, quer dizer, agora, isso é só uma ampação, Azulão. Tem que se falar. Ferroviário aqui, esse baba-ovo, esse xarope com gripe aqui. Ai, porque esse treinador espanhol é fenomenal. Português é fenomenal. Já tomou 4 seguidas, 4 derrotas seguidas. Claramente estão boicotando o Corinthians. Aí eu não posso falar. Sobre o Corinthians. É isso aí. Sobre o Corinthians é o único time que o treinador tem 40% de participação. 40%. Treinador em média, no máximo é 20%, e olha lá. Tem outros que não tem nem 10%, mas o treinador do Corinthians tem 40%. Esse rapaz, um dos maiores pecados é essa porcaria do Dunga ser técnico da seleção brasileira e ter o Tite, esse treinador de primeiro. Esse tá entre os 10 melhores do mundo. Você sabia que o Dunga tá tendo longas 48 horas para treinar o time? Para com isso. O Dunga era técnico. Vamos falar de técnico. Eles inventaram o Dunga que era técnico, não sei se os caras acreditam. Não, vocês
acreditam. 48 horas pra treinar o time. 40 anos que vai continuar a mesma coisa. O Tite é São Jorge, eu sei agora. Chega lá e vira um sonho. Se ele tiver 40 anos, vai ficar do mesmo jeito. É a porcaria. Nós temos o Tite, nós temos um brasileiro entre os 10 melhores treinadores do mundo. Nós precisamos parar com esse complexo de inferioridade. O brasileiro tem um complexo de inferioridade absurdo. Absurdo. Nós temos um brasileiro hoje, só acompanhar o futebol. Na minha área molhada, lá passa jogo do mundo inteiro, eu assisto. Por gentileza. Entendeu? Nós temos um treinador entre os 10 melhores do mundo. Parabéns, Tite, pelo trabalho lindo que você faz no Corinthians. Parabéns, professor. Sensacional. 40% desse Corinthians deve ser o professor Tite. Ele e o seu cavalo de São Jorge. Ele e o cavalo de São Jorge. Olha lá o cavalo lá. Olha lá o cavalo. Fala, professor Tite. Ele e o cavalo de São Jorge. Quantos por cento? Professor? 40. Não, o senhor sempre é bem-vindo aqui. Quer entrar no... Não. É só um recado pra você. Menos, né? Ele quer que fale menos. Pelo amor de Deus, ele quer que você fale menos. Ele tá mais importante que Márcio o cavalo Espípulo, de São Jorge. Por favor, Márcio. O Corinthians. É o melhor time do futebol paulista aqui no momento. E com o Atlético Mineiro ali, então. O Atlético também encaixa bons jogos ali, tem feito bons jogos, cresceu muito com o Robinho, mesmo não aguentando jogar todos os jogos, e vão se pegar aí no segundo semestre, é o que tudo indica, mantendo esse mesmo desempenho no Campeonato Brasileiro. Vai reforçar, o Campeonato Brasileiro tá melhor. A imagem do Lian Raia no telão agora. Pareceu o Lian Raia no telão. A Raia que deu uma mordiscadinha na orelha do Henrique Castelli, ó. Deu uma mordiscadinha no Henrique Castelli. Sobre o Corinthians. Tem tudo pra ser campeão, Vanderlei. Isso, é bom, né? Falar de time. Esse campeonato pode até perder. É tudo rápido, né? Só esse campeonato isso porque a Libertadores tá... Não, esse campeonato pode até perder, isso que é Libertadores, hein? Não, é Libertadores, são duas André, fala sobre do Corinthians. Tá bem nas duas, hein? Vanderlei, o Corinthians perdeu 6 jogadores titulares para essa temporada e apresenta praticamente o mesmo futebol do ano passado, junto com o Atlético Mineiro. Concordo com o Espímpolo, tem as melhores equipes, mas eu acho que a diferença do Corinthians e do Atlético é que o Corinthians tem uma formação tática mais definida, independente dos jogadores. O Atlético já tem um time, os 11 jogadores do Atlético já mudou o técnico. Considera melhores que o do Corinthians. Agora resta saber se essa efervescência fora de campo vai chegar nos jogadores, vai afetar os jogadores. Eu acho que o grande... No ranking de virtudes do Corinthians para jogar assim não, porque tem hora que joga mal, joga feio, mas ganha. Meu nome mesmo falando aqui. É uma sorte, time que tem sorte, porque joga mal e ganha. Nós falamos aqui no Corinthians. Mas não tão feio quanto os outros times, hein? Não podemos falar que é um sonho dourado todas as partidas do Corinthians. Mas é que vocês esquecem facilmente. Eu só queria dizer o seguinte. A grande vantagem do Corinthians, na minha opinião, e é uma vantagem mesmo, e vai ser muito difícil alguém superar o Corinthians, a grande vantagem é que tem um treinador incaível. Aí é muito legal. Se o cara fala mal do Tite lá... Primeiro, e o jogador sabe que no dia seguinte, quando ele volta, ele encontra tá lá o professor Tite. É, isso aí. Então, isso é outra conversa. E o jogador sabe que se ele fizer bobagem e o professor prestigiá-lo, tá prestigiado. Isso aí. Então isso é importantíssimo. Mas sobre o Corinthians, porque vamos pro Palmeiras que joga hoje, seleção brasileira. O Corinthians é só tranquilidade. No campo, fora do campo tá uma fumaça, né, Beto? Confusão. Tem uma confusão aí. Mas essa tranquilidade dentro de campo é graças também ao trabalho fora dele, pro futebol. A diretoria soube trabalhar, o Tite soube trabalhar, montou uma comissão técnica com muita gente que trabalha a favor. Ele tropeçou e seguraram. Uma equipe de preparação física competente. Um treinador. Bem, na verdade, um treinador que ouve a comissão técnica, que trabalha com todo mundo trabalha com ele. Ou seja, me parece que há uma unidade de pensamento ali do treinador, da comissão técnica, dos diretores que trabalham com o futebol, tá todo mundo remando para o mesmo lado. Hoje ninguém tá puxando para um lado, outro puxando para o outro, igual em outros clubes assim. Então, funciona, o Tite é excelente, ótimo, mas também o ambiente é super favorável. A gente já previa que o jogo seria molezinha, foi até mais difícil no primeiro tempo, Tite, mas no segundo tempo foi beleza. O Tite é o diferencial desse time do Corinthians, é um time encaixado, é um time ajeitado, vai brigar por todos os títulos que disputar nessa temporada e se continuar assim, parabéns, vai brigar sempre, vai brigar sempre. Zero no momento.
É o momento. Parabéns, Fausto. É Araçoiaba da Serra isso aí. Fausto isso aí na é Araçoiaba da Serra. É só ele botar a gravata que acontece. Vou dizer um negócio pra você. Fausto, parabéns. Com essa gravata até o bolso tá cheio. Vou dizer um negócio pra você. Bom, é o seguinte, é muito bom. Era o nosso sonho. Agora, só um detalhe. A cara da japinha. Nesse caso aí não é só seu, é meu também. Nesse caso aí. Agora, Vanderlei. Você comentou que o Corinthians joga mal. Mas quando joga mal, não joga tão mal quanto os outros times jogam. É inacreditável. O Corinthians, quando joga mal, se aplica, né? Toca bem a bola, é diferente. Vence por 1-0, mas vence. Tem sequência de trabalho, vence de uma maneira diferente. O Corinthians é diferente. O Corinthians vive um momento diferente das outras equipes. Legal. Sobre o Corinthians, mais alguém? Beto, você quer falar sobre fora do campo? Eu queria falar sobre fora do campo, até porque ontem noticiamos que... Tá pegando, Beto? Não, o bicho tá pegando e é uma pena. É uma pena. Já era previsível, ou previsto, né? Que o Corinthians a Arena Corinthians seria arrolada na Lava Jato, até porque envolve aí a Odebrecht, BNDES, um fundo que comanda toda a operação da Arena Corinthians, enfim, as visitas constantes que Marcelo Odebrecht, até sua esposa esteve lá para fazer uma avaliação da Arena, e é um fato interessante que a esposa do Marcelo Odebrecht, numa das visitas, disse o seguinte: você não colocou esse mármore iraniano nem na nossa casa, mas na Arena do Corinthians você colocou. Então, realmente... E a filha do José Dirceu, a Joana, ela foi contratada para trabalhar, faz 6 meses que a Joana está lá na Arena Corinthians, trabalhando na área administrativa financeira, ou administrativo-financeira. E descobriu-se ontem que a Joana era a filha do ex-ministro e chefe da Casa Civil. O André Sanches, perguntado sobre o fato, ele disse o seguinte, que ela cumpriu rigorosamente o processo de seleção, foi eleita pela sua capacidade intelectual e de trabalho, ela que é formada em relações internacionais. E fica a dúvida, Vanderlei, em relação à oposição, que levantou uma tese. O Andrés disse que a Joana foi absolutamente, a competência dela foi absolutamente comprovada. Perfeito. Só que, será que não foi indicação? Então, porque o José Dirceu é do PT, é uma liderança, o Andrés é amigo pessoal do presidente Lula, é deputado federal. Se a moça é competente. Exatamente. Eu disse ontem para você no fim de jogo, uma coincidência infeliz. Uma coincidência. O filho tem que, eu disse a você disse que não. O filho tem que pagar pelas faltas do pai. Lógico que não. Pilantragem. Lógico que não. Aliás, que todo mundo concorda com isso. Você também não concorda? Claro que sim. Porque a moça... Ô, Vanderlei, a única coisa, eu falei outro dia sobre isso, queria só dar uma palavrinha. O Corinthians pagando o que deve, o Corinthians, a instituição Corinthians, não tem nada a ver com essa história. Então, pera um pouquinho. Tem que ser punido quem... Isso tudo tá todo mundo de acordo. Tem que ser punido quem levou vantagem, quem ganhou propina, quem superfaturou. O que agora a oposição quer saber, e é correta a preocupação da oposição, é se os números batem em relação ao... números batem em relação ao que o Corinthians tem que pagar. Exato. Olha, o estádio custou 2 bilhões. Eu estou chutando. Eu vi o citadinho, né? 2 bilhões. Nós estamos pagando quanto? Nós estamos pagando 800 mil. Tá bom. Essa conta bate, checou bonitinho, bateu, vamos continuar pagando. Eles que continuem brigando por essa diferença aí. Exatamente. De fato, Corinthians pagou isso. Custou para o Corinthians. O restante vão correr atrás. Vê essas histórias elas se perpetuam, como foi o caso do São Paulo na época do Dr. Laudo da Terra. Tem nada a ver. São Paulo pagou o que devia lá do Morumbi, o Morumbi é do São Paulo, e ninguém tem conversa, não tem conversa. Porque foi favorecido, porque o governador era governador do estado, o Dr. Laudo era governador. Conversa mole. São Paulo pagou a parte dele, pagará. O Corinthians está pagando a parte dele. O Corinthians está sofrendo. O Corinthians tem um fundo de reserva para pagamento do estádio, não é isso? É isso que eu sei. O que é arrecadado nos jogos do Corinthians. O que é arrecadado dos jogos. Então, não só dos jogos. Não se pode misturar a trambicagem feita. Que precisa ser detectada e esclarecida. A trambicagem feita não tem que ser detectada e esclarecida. Só que a instituição Corinthians pagando a parte dele tem que ser preservada. Acabou. Diga. Mas não, a questão é que envolve outros temas que nesse momento são de extrema importância,
que são as empresas. Só para te dar uma ideia, estava sendo programada uma ação com empresários, líderes corporativos corintianos que iam à Arena para criar um movimento. Eles iam fazer uma ação promocional em prol da Arena. Eles já desistiram. Quer dizer, então, as marcas, elas acabam se afugentando. Mesmo que não tenha nada comprovado ainda, mas ela se afugenta para... Ele não pode haver convergência com algo que está sendo investigado. E tudo vai ser investigado. Vai ser investigado esse empréstimo do BNDES, vai ser investigado aquela liberação de impostos que a prefeitura fez aqui em São Paulo. 400 e poucos milhões. 400 milhões. Tudo isso vai ser investigado. Agora, quanto deve o Corinthians? Vai pagar o carnezinho dele? Ok. O restante da picaretagem, se é que ela for confirmada, e os caras se entendem. Só há uma interrogação nesse caso. É que pro Corinthians vai ficar realmente essa mancha, né? Entre aspas, porque, claro... Os adversários vão qualquer coisa. Aí faz parte do jogo. Essa é a arena da Lava Jato. Vanderlei, a Copa do Mundo só veio no Brasil para os caras fazerem estádio para roubar. Isso a gente já sabia, todos. Como a Olimpíada tá aí, para os caras roubaram. É pro Brasil virar um país advogado nem jurista. É claro que é para roubar. Eu queria entender. É claro. As pessoas que foram presas, seja de maneira voluntária, ou seja, foram levadas a depoimento. E o André Oliveira, o André Negão, ele foi levado a depoimento de maneira coercitiva. O André de Oliveira suspeita-se, e aí fica a dúvida, suspeita-se que ele levou 500 mil reais ou de fato ele levou? Porque ele não foi preso pelo pagamento de 500 mil reais de propina. Não, foi da arma. Mas fica a dúvida. Ele foi levado, ele poderia ter a sua prisão preventiva decretada, porque a justiça alegou que ele foi objeto, ele foi quem pegou 500 mil reais em propina. Ele poderia ter a preventiva dele decretada. Não houve a preventiva. Ele foi liberado. Foi preso porque havia 2 armas com porte de arma vencido. Então, essa é uma questão dúbia. Eu não sou jurista, não sou advogado. Por isso que eu acho que mergulhar de cabeça nesse instante é um pouco de falta de cautela. Porque todos da Lava Jato foram presos. Todos que foram levados a depoimento foram presos. Muito importante. Não tem que parar. A gente quer saber tudo. Mas é bom esperar um pouquinho. Porque a gente não pode cometer algumas injustiças. Agora, que tem muita coisa para ser esclarecida. Todos os estados temos treta com certeza absoluta. Só fez a Copa aqui porque foi presente para o Avelange e para o Ricardo Teixeira. É importante que essas mutretas... Sem dúvida. É importante que essas mutretas... Nós vivemos aqui. Eles são ladrões de lá, nós não nada que ver com eles. É importante que essas... Flávio, é importante que essas mutretas fiquem nítidas. Este é o Esporte em Discussão. Como alguns adultos enxergam o jovem? Como o jovem reage quando é tratado como criança? Como o jovem acredita que deve ser o futuro? Como o jovem faz esse futuro acontecer? Se você tem 16 anos, tire seu título na segunda semana do Jovem Eleitor, de 28 de março a 1º de abril. Procure o cartório eleitoral ou acesse justiçaeleitoral.jus.br. A pistola de pregos da marcenaria do Paulo é um exemplo de eficiência. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Acidentes não acontecem por acaso. Acidentes acontecem por descaso. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. TST, Justiça do Trabalho. Ouve só essa promoção exclusiva to Go Travel. Pacote para Porto Seguro com passagem aérea, ida e volta, saindo de São Paulo em 27 de março, mais 7 noites no Hotel Porto Bacana, com café da manhã a partir de R$ 499, ou 10 vezes de R$ 49,90, com vendas exclusivas pelo telefone. Isso mesmo, uma semana em Porto Seguro com aéreo e hospedagem a partir de 10 vezes de R$ 49,90. Mas corre, hein? Os lugares são limitados. Ligue agora mesmo para 11 3124 0210 togotravel.com.br. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11
931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Legal, companheiros, vamos falar do Palmeiras? Companheiro, me chamou, Vanderlei? Isso, você tá sempre aqui Obrigado, próximo. querido, obrigado, querido. Palmeiras e depois nós vamos... Porque aqui o senhor fica... O senhor percebeu que é o único lugar que o senhor fica sorridentinho? Você sabe onde tá meu carro agora, Vanderlei? Onde tá? No Lava Jato. Aqui o senhor fica engraçadinho, né? Obrigado, quando acaba o programa, o senhor fica É verdade. amargurado. É que eu vou pra casa, vejo a Marisa, aí danou-se. Zé, quero ouvir o Zé Manuel. Vamos falar sobre o Palmeiras? Palmeiras vai ter um adversário difícil pela frente, hoje no estádio do Pacaembu. Flávio também fala. Não sei se é favorito, não. Parece que é jogo pau a pau também, pra se ganhar apertado do Red Bull, que normalmente endurece para os times grandes. Acho que no histórico aí perdeu 2, ganhou muito mais do que perdeu quando enfrenta os grandes clubes. O Cuca chegou agora, não teve tempo de fazer o que ele queria, faz novas modificações. A gente não sabe se vai dar certo ou não na partida de hoje. Eu prevejo um jogo extremamente difícil, para empate ou vitória do Palmeiras, bem apertadinha, e o Palmeiras caiu para segundo no grupo. O Ituano agora é o líder, ou seja, o time precisa da vitória para voltar à liderança, para alcançar o Ituano em número de pontuação. Flávio Prado. Que precisa. Mas que o Red Bull tá mais assentado do que o Palmeiras também é uma verdade. Eu não tô dizendo que vai ganhar ou que vai perder, porque jogo é jogo. Agora, que o Red Bull tá mais assentado que o Palmeiras. Não, todo jogo é o mesmo time, pra você, Márcio, eu quero falar cruzadinho, mais assentado. Na sequência. Eu aposto que hoje o Palmeiras ganha sem dar espetáculo, vai ser apertado. Ele fez algumas mudanças, né? O Rafael Marques vai jogar. Eric então o Eric. Aliás, o Eric, 14 milhões um time paga num jogador e ele não vinha jogando, né? Parece o São Paulo no Centurion, né? E o Chiesa? Mas ainda disseram que conseguiram recuperar essa grana. Mas só tô citando que tem... São coisas mal explicadas do futebol. Apertadinho. Mas ganha e acho que o Cuca vai conseguir acertar o Palmeiras. Bacana. Palmeiras vai ter um time E forte. o nosso Fausto Favara. Como eu apostei que o Palmeiras vai passar na Libertadores da América, hoje é o dia da arrancada do Palmeiras. Palmeiras vence e convence hoje no estádio Paulo Machado de Carvalho. O seu otimismo depois daquela foto que nós mostramos aqui. Aliás, o Marcelo Rezende tá sem namorada também, viu? Com a japa. Marcelo Rezende tá... É linda. Era o Japa aquilo lá. Era o japa. Você viu o tamanho do gogó? Você não viu o tamanho do gogó? Isso aí não é comigo, não. Olha, parecia uma azeitona o gogó do Japa. Para celebrar a Ponte Preta do Flávio Prado. Hoje o Roger que já é artilheiro, ele vai despontar ainda mais. O Red Bull... O Flávio disse quando ele surgiu que era melhor que o Luiz Fabiano. Você sabe para que eu falei onde, né? O Red Bull, ele é um time... Você está se referindo a quem? Ao Red Bull. Não, mas o nome que você se referiu. O Roger, centroavante do Red Bull. Está afastado, não joga, brigou com o técnico. Não vai artilheiro do campeonato. Então queria informá-lo que... Não. Esse é o Aldax. É do Aldax. Esse é do Aldax. Aliás, parabéns ao Aldax. Parabéns ao Aldax. O jogador principal do time brigou com o técnico e deram um bico no jogador. Parabéns. Tá tendo uma briguinha lá do artilheiro com o meu técnico. Deixa comigo que eu vou resolver. O Vampeta fala. Eles privilegiaram. Eu aproximo os dois. Deixa comigo, que eles vão se entender, não tem problema. Aí vem a informação. O cara foi jogado pra fora do clube. Fala, o Roger joga. Não, o Roger vai jogar e hoje o Red Bull vai solidificar a classificação para a próxima fase. O meu time, para a próxima fase do Campeonato Paulista. Podem acreditar, torcedores do Toro Louco, hoje vamos lotar o Pacaembu. Meu Deus do céu. Nilson César. Queria dizer o seguinte, hoje eu sou Palmeiras desde pequenininho. Vamos ganhar do Red Bull de 3-0 hoje. Fora o espetáculo. Porque será vingança. Que o Red Bull foi o único time que ganhou de nós. Nós quem? Nós também. Nós perdemos... André. Calma. Vai, eu quero falar da seleção. Hoje o Palmeiras vai ganhar de 3-0 do Red Bull. 3-0. André Ninguém mandou ter ganho do São Bento. Vanderlei, Palmeiras ganha hoje 2-0, primeira vitória do Cuca e já começa uma sequência boa no Paulistão para até o jogo da Copa Libertadores da América. Tá bombando o YouTube, viu, Vanderlei? Tá bombando aqui. A galera tá, ó, é o seguinte, ó. É mais outro vexame do Palmeiras. Endereço? Claro. jp.com.br/esportejp.
jp.com.br/esportejp, ao vivo o programa pelo YouTube, bacana, tá bonita a imagem, hein, Márcio? Bacana, você tá Bonito, bacana. Diga, Fausto. Ah lá, o Paulo Fenini. Você percebeu que depois que nós fomos pro YouTube, aconteceu aquela mudança na sua vida? E é véspera de feriado hoje, né? Então a coisa muda. É impressionante. Tava numa Marcelo Rezende também está querendo uma namorada. Paulo Finelli, presta atenção aqui. Quem é Parmeira? Olha lá os caras, sem Mundial. Olha lá, isso não pode, isso é... Okay. Não, e aí, vamos ver mais. Agora, Todo mundo falou de Palmeiras? Tá bombando. Gente, olha, de cara nós vamos falar da seleção brasileira, mas antes nós vamos gravar agora uma... Já tem foto. Presta atenção. Nós vamos gravar agora aqui, porque nós vamos colocar lá no nosso portal o placar do jogo entre Brasil e Uruguai. Nós vamos colocar lá. E é bom que aí não dá pra mudar, né? E não dá pra mudar. E aí nós vamos discutir o jogo em seguida. Mas primeiro vamos começar. Aí se quiser gravar outro. Não, vai valer. Tem um bom tempo pra sexta-feira à noite. Em cima da hora eu tiver uma... É o placar do clássico agora. Eu tiver uma luz de Que clássico? Ah, tá bom. Em cima da hora eu tiver uma luz Brasil primeiro. Jogo no Brasil. Se vier uma informação em cima da hora que mude a coisa na minha cabeça... Azar o seu aí, pô. Essa é a oportunidade. Só um segundinho. Brasil, atenção, Brasil e Paraguai primeiro. Brasil e Uruguai. Brasil e Uruguai. Brasil e Paraguai é semana que vem. Atenção, vou começar com o Beto, hein? Atenção. Vamos agora dar a opinião da equipe que participa desse esporte em discussão, do jogo de amanhã, do jogo desta sexta-feira contra, contra o Uruguai. Brasil e Uruguai. Beto Saad, o placar do jogo. 3-0 pro Brasil. O nosso Flávio Prado. 2-1 Brasil. Nilson César. 2-1 pro Uruguai. José Manuel de Barros. Vai dar Brasil 2-0. André Ranieri. Brasil 1-0, gol de Neymar. Fausto Favara. Brasil 3-2. Brasil 3-2. O nosso Márcio Espímpolo. Brasil 2-1, Neymar faz o gol e o Soares também faz. Com dor no coração. Eu não queria nem dar meu palpite, mas machuca muito. Pra mim é uma punhalada. Uruguai 1-0. Então você tá comigo. Agora nós vamos dar o placar, porque nós não vamos ter programa amanhã. Então o placar do clássico do domingo. Domingo nós temos Santos e São Paulo, às 18h30, na Vila Belmiro. Tudo que a gente sabia, poderia receber como informação dos dois times e do jogo, nós todos temos aqui. Então já dá para dar uma avaliada, as coisas boas de um e de outro, enfim, e o jogo é na Vila, 18h30. Beto Saad, Santos e São Paulo. Você que não erra nunca. Olha, o Santos leva 4-0. Nossa! Você quer esquartejar o Baldo? Essa foi uma punhalada. O Santos leva 4-0. Com o time reserva. Quem leva 4-0? Flávio, pra você, Flávio. O Santos ganha. 3-1 pro Santos. Nilson César, que vai mostrar o jogo pra você. Vitória do Santos 2-0. José Manuel de Barros. Vitória do Santos por 2-1. André Ranieri. Empate 1-1. O nosso Fausto Favara. 2-1 Santos. E o nosso Márcio Espímpolo. 2-1 São Paulo. O Kardec decisivo domingo. 2-2 pra mim. Vai fazer o primeiro gol do ano. Esse é o placar do jogo do nosso time. Mureta aqui. Mesmo, Vanderlei? Depois nós vamos checar. Domingo 18h30 o clássico na Vila Belmiro. E agora a gente segue para nessa reta de chegada do programa para falar. Eu não gostei desse negócio. Do jogo da seleção brasileira. Complicou a vida dele agora. Sabe quem fala? Sabe quem fala isso? O Lula. Quando ele toma chuva. Não gostei. Não é meu. Não sei. Eu não gostei porque se você... Esse palpite não é meu. Não, Vanderlei, só uma coisa. Não adianta o Nilson falou. Falou aqui. Você colocou a discussão e o Nilson já queria voltar atrás sem ter emitido opinião. Incrível. Não ia seguir o placar. Se você tem um aviso em cima da hora, isso Flávio, é uma sacanagem. Começa com você. Isso é uma sacanagem. Atenção, começa com você. Só uma coisa. Brasil e Uruguai. Só uma coisa. Não adianta vir falar que esse negócio eu coloquei em blog, não sei aonde. Palpite é aqui. Brasil e Uruguai. Brasil e Uruguai?
O que vai acontecer no jogo? Você está esperando uma grande exibição? Placar você Eu já acho que deu. será um grande jogo, 3-2, a expectativa de um grande jogo, né? Com dois times muito fortes. A seleção brasileira conta com jogadores importantes do futebol europeu, a seleção do Uruguai também. Tô muito curioso para ver esse duelo entre Neymar e Suárez, né? Que são dois jogadores extraordinários, né? Porque não tem muito dinheiro, tem que apostar hambúrguer, lógico, né? Então é complicado. Mas o Brasil vence daquele jogo bem sofrido, com 40 mil torcedores no Recife, isso não quer dizer né? nada. Há bastante tempo, né? Há bastante tempo a torcida do Brasil acreditando que eu sou brasileiro até o fim. Eu não desisto, eu sou brasileiro até o fim. Você não desiste. Se trocar, é o que eu falo pra você, trocar a Soeba por Paris, jamais. Então é o seguinte, dá Brasil num grande jogo, numa grande atuação das duas equipes. É um entusiasta, né? O nosso Beto Saad Eu tive a oportunidade de conversar com o Gilmar Rinaldi no sábado à noite. Legal. E o Gilmar me disse que a seleção está extremamente afiada. Mas que tá o bastidor. E o bastidor animada. E animada. Aí eu demais, perguntei sobre o Jonas. Ele falou, olha, o Jonas já era para ter sido chamado. Ele é um artilheiro, está despontando, está feliz da vida. E o time está montado, o time está armado. Eu acho que o Brasil reúne, sim, recursos para fazer um grande jogo. Daí eu acho que o meu placar de 3-0 contra o Uruguai, acho que o Brasil vai fazer um bom jogo. Tomara. E essa dupla... tem o Cavani, tem o Suárez. E essa dupla, Suárez e Neymar, vão dar um espetáculo à parte. Seria bom, hein? Seria legal. Flávio, pra você. Flávio, pra você. Olha, Vanderlei, é um bom time o time do Brasil. Você Alisson, Daniel Alves, Miranda, Davi Luiz e Felipe Luiz. Luiz Gustavo Fernandinho, Renato Augusto, William, Douglas Costa e Neymar. Sem a bobagem de centroavante fixo, esse atraso de vida, a não ser que o Brasil tome um gol, aí vai ter que jogar, vai ter que partir para uma outra situação. São bons jogadores individualmente, caminha para um 4-3-3, acho que dá para fazer um time legal. Principalmente essa parte ofensiva, o William, Douglas Costa e Neymar, 3 jogadores numa fase excelente. Claro que carece de um bom volante. Aliás, hoje eu conversava com um corintiano aqui, que todos nós gostamos muito. Esse jogador, esse menino do Corinthians, esse Michael, que está aparecendo aí, se o Corinthians quiser prestar um bom serviço para o futebol, tem que vender rapidamente para a Europa, porque aí ele aprende a jogar futebol e talvez até a Copa de 2018 a gente tenha um volante de capacidade. Mas tem que sair logo, né? Senão vai segurar que nem segurar o Neymar, que ainda não é o melhor do mundo, que perdeu tempo. Tomara aprenda mesmo, que esse Fernandinho que você ama é uma droga. Não tem jeito, é o que temos, né? Infelizmente. É o melhor dos brasileiros. Luiz e Fernandinho não me descem na seleção brasileira. E quando Jonas é a nossa esperança de gols. Quem viria para o lugar ser sujeito? Não, tô dizendo, é a nossa safra hoje. É igual o Fernandinho, ele é fraco, mas é o melhor dos brasileiros. Ronaldo, é claro que a gente com esses caras do banco é porque nós estamos mortos mesmo, entendeu? Pra você, André. Mas não tem, né? Eu tava até conversando com o Bruno ontem, durante a jornada esportiva, e é engraçado que, assim, as formações parece que pro Dunga chegam atrasadas. Quando todo mundo usava o 4-2-3-1, o Dunga começou a usar o 4-2-3-1. Depois 4-1-4-1 entrou na moda, aí alguns trabalhos que o Dunga fez, ele usou também esse 4-1-4-1, tem o 4-3-3, que o Flávio falou agora que também ele pode jogar. Então eu acho que o Brasil ganha, mas eu concordo, nessa parte eu concordo com o Nilson, eu não acredito que o Dunga seja o treinador da seleção brasileira. Aí todo mundo, eu concordo também. Nilson, pra você vai acontecer amanhã. Olha, eu acho que... O jogo. É lógico, o jogo. Falar do jogo, tô vendo? Tá todo mundo falando do jogo. Somente eu falo sempre. E com prazer. A seleção do interior. O jogo, nós vamos ter o confronto do segundo melhor jogador do Barcelona, que é o Suárez, enfrentando o terceiro melhor jogador do Barcelona, que é o Neymar. Quarto? Neymar? Na quarto, esqueci nisso. Olha o subconsciente. É o segundo contra o quarto jogando. Quer dizer, Suárez está uma fase extraordinária, vai voltar, né? Depois de longo tempo, 2 anos sem jogar na Celeste. O Uruguai vai ter ausência sentida, que é o Godin. A dupla de zaga. O Jimenez e Godin, né? E o terceiro, o primeiro reserva também tá fora. Exato. Então, o Vitorino foi chamado. Então o Vitorino tá jogando bem. O Vitorino tá jogando bem. Mas é o Vitorino. O Godin é a grande ausência. Uma grande ausência do Uruguai. E lá na frente. Não, Neymar, eu acredito muito na dupla uruguaia com Cavani e o Suárez, né?
Portanto, meu amigo, veja a seleção do Uruguai. Previsão. Não, muito mais pronta que a seleção brasileira. O Uruguai vem muito mais inteiro que a seleção brasileira, muito mais forte que a seleção brasileira. Não tenho dúvida disso. Tomara você esteja não tenho pelo tempo já que esse time vem jogando junto, apesar da ausência do Godin, que eu acho um jogador fundamental para a seleção do Uruguai lá no setor defensivo. Uruguai e ofensivo. E ofensivo, mas também. Então, eu acho que o Uruguai ganha o jogo da seleção brasileira e os dois na frente aqui me agradam muito. O Douglas Costa e o William. Esses dois jogadores me chamam muita atenção lá no ataque do Brasil. Não citou Neymar, isso eu fiquei incomodado. O Neymar vai complementar o ataque. José Manuel vai complementar. José Manuel de Barros. O meu campo é preocupante mesmo, porque Luiz Gustavo e Fernandinho... E o Renato Augusto, ninguém sabe como é que ele tá. Ele não joga desde o ano passado, né? Ele voltou agora, recentemente. Ele mesmo admitiu que tá sem ritmo de jogo. Então a gente não sabe. O Renato do Campeonato Brasileiro era excelente. Terminou o ano no Corinthians e na seleção brasileira. Muito bem. Eles estão aí. Qualquer coisa é só botar pra jogar. O que não falta é jogador. O Lucas Lima. Felipe tá segunda linha. Eu gostaria que o Dunga tivesse um pouco mais de coragem e fizesse o meu campo diferente do que esse meu campo quadrado com Luiz Gustavo e com Fernandinho. Quem joga Felipe Um dos dois já é demais para a seleção brasileira. Os dois juntos, então, pelo amor de Deus. Eu espero um jogo muito duro, muito equilibrado. Não espera-se um grande jogo, não. Mas viva a torcida e a expectativa de uma vitória apertada do Brasil. Legal. Todo mundo falou do jogo. Eu vou atender o ouvinte e depois nós vamos tirar para falar do clássico de domingo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Leopoldo. Leopoldo? Isso. De onde, por favor? Se eu disser que eu sou de Nova York, da Europa, você vai ter um atendimento diferente para mim, não? Não, só vou perguntar o que você está fazendo em Nova York. Mais nada. Bom, então eu vou dizer que eu sou do extremo sul. Ótimo. De São Paulo. Bacana. Então você está morando aí. Me dê um minuto. Claro. Então, em relação à discussão de vocês em relação ao futebol, eu discordo sempre, porque eu sou aquele polêmico que eu acho estranho, o futebol é uma coisa estranha. O clube, um dia eu ouvi vocês dizendo aí, diz que ele não é banco para ter rendimento, né? Para ganhar dinheiro. Sim. E tem que tornar jogadores milionários? Essa é uma questão. Outra questão é o seguinte, outra coisa é muito estranha. Vocês não dizem que o futebol ele é coletivo? Por que quando vocês falam da seleção, vocês falam em Neymar? Quando falam em São Paulo, falam no Ganso? Quando falam em Santos, falam em Lucas Lima? Que futebol coletivo é esse, senhores? Tá bom? Tá bom. Um abraço pra você. Um abração. E olha, se vocês fizeram uma coisa errada aí, hein? Qual é, hein? Mandaram um canhão embora e mantiveram esse Nilson, que é muito ruim. Uma boa tarde, obrigado. Ele é que homem carinhoso. Ele é realmente doce. Mas ele falou. Ele falou que ele era polêmico. Ele falou que obrigado pelo carinho. Com relação aos nomes citados dos times, a gente destaca aquele que é chamado de craque do time. O Ganso é chamado de craque por alguns aqui que acendem vela, ele acham que é demais. Se tivesse num time melhor nesse momento. Então, e Vanderlei, nós não gostamos de canhão, nós temos um arsenal. Vanderlei, o Bruno Sirigato põe aqui no YouTube, ó, que ignorantes, o Jonas lidera os principais marcadores em toda a Europa. O Afonso também já. O Jardel também já. Não tem nada a ver, Bruno. Presta atenção boa no tarde. assunto aí, ô Xarope. Boa tarde. Quem fala? É Mário. De onde, Mário? Moca, na frente do Juventus. Opa, agora sim, agora bacana. Não é de Chicago, Nova York, não é nada. É da Javari. É da Javari. É da Javari. Isso, beleza. E qual é a sua mensagem? A minha mensagem é o seguinte, Vanderlei. Bom, na época dos apelidos, você seria o Vanderlei Guilhotina, né? Mas tudo bem. Criou-se essa imagem, mas não é verdade. E com relação ao assunto futebol e política, muito chato. Futebol combina com cerveja, mulher... Viu, Fausto? É isso aí. Eu concordo. Tem razão. Pois bem, a minha pergunta é o seguinte, coincidências acontecem, né? Muitas coincidências. Teria coincidência, senhor André Sanches, ocupar um cargo público para ter um foro privilegiado? Então, olha, o que eu quero dizer aqui é que quando o André saiu para ser candidato,
Essa foi uma conversa mesmo que ficou sobre todas as mesas, né? Que aquilo daria uma proteção, digamos, ao André Sanches. Uma blindagem. Ele foi eleito. E o mais bem votado. O mais bem votado, quer dizer, agora. Mas de qualquer maneira, eu queria dizer a você que quem tem dívida no cartório nesse negócio todo, nem tendo fórum privilegiado, está fora da confusão. Claro. Né? Então está ficando muito claro isso. É julgado em outra instância. Nesses minutos finais, clássico domingo. Santos e São Paulo, nós já demos o placar aqui, que já está registrado, nós vamos colocar no nosso portal, para você checar o que é que cada um achou. Mas o que esperamos do jogo? Reserva de um lado, reserva do outro. Márcio, como é que vai São Paulo? Todo remendado, porque são muitos desfalques. Dá para confiar? Não, nem quando tá com o titular, Vanderlei, dá pra confiar. Tem titular? É porque o técnico tá fazendo uma salada. Eu dei um resultado 4-0 pro Santos, porque realmente não dá pra confiar no São Paulo. Só pra fazer um comparativo, São Paulo jogou com o São Bernardo, que era o último colocado à época, no Pacaembu. Vencia de 1-0, perdeu de 3-1, de virada. E o Tata entrou e fez a diferença. Gol de assistência. Exatamente. Ontem, 3-0 pro Corinthians. Isso dá pra gente balizar um pouco a qualidade ruim que o São Paulo vem apresentando no Campeonato Paulista. E sem Ganso, grande astro do time fora. Que, aliás, zombou ontem, no final, na entrevista pro Lian, ele zombou um pouco, na minha opinião, pelo fato dele ter tomado o amarelo. Questionou-se se ele foi irresponsável e tal. Ele falou, eles também vão jogar sem 5. Ou seja, será que ele não simulou esse amarelinho? Não, já tá pendurado faz muito tempo. Pra não ter que ir à Vila Belmiro. Não acredito. Coincidência. Ele já foi na Vila um monte de vezes, foi xingado, vaiado, jogaram dinheiro nele. Domingo de Páscoa. Diga. O Santos vai jogar muito desfocado. Sem 5 titulares, né? Os principais jogadores do Lucas Lima, me ajuda aí, o Zeca, o Ricardo Oliveira, o Gabriel, quer dizer, Thiago Maia. Sem os 5 principais jogadores. O Mineiro da defesa, né? O Gustavo Henrique. Gustavo Henrique também não. Então, ele 6. Não foi, né? Não, Gustavo não. Ele não. Então, quer dizer, sem 5 jogadores titulares, os 5 principais do time, quer dizer, meio time do Santos estará em campo contra o São Paulo. Rodrigo Caio, Lianco. O São Paulo tá meio desfalcado. Ganhar do Santos na Vila Belmiro. Ganhar do Santos na Vila Belmiro é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que não vai ser um jogo assim, barbada pro Santos, nada disso. Mas o Santos ganha a partida. Sabe? Porque é o que o Beto acabou de dizer, que tá todo mundo 2-0, acho. Já mudou? Não mudei, falei 2-0. Não era pra mudar, é só em cima da hora que eu posso. Só em cima da hora eu posso trazer. Ele não falou 3. Não, em cima da hora, se vier uma informação, eu mudo. Só não muda quem é tonto. É tonto. Quem fica com como você não é tonto, Nilson? Como você não é tonto, registre. Olha aqui, oferta pra você da Tudo. Impressionante. Lugar que todo mundo gosta. São Paulo, Miami, ida e volta. Bacana, vai todo mundo, vai GKA toda. Bacana, olha. São Paulo, Miami, ida e volta. Ida e volta. GoTravel.com.br. Alguma coisa aconteceu? São Paulo, nenhuma. São Paulo, eu amo. São Paulo, Miami. Atenção, a partir de 1.023 ou 10 de R$102. A partir, Beto, de R$1.023 ou 10 de 102. Miami, beleza. Miami, beleza. E de volta. 10 de 102. GoTravel.com.br. O telefone é 31240210. 31240210. 11 é o nosso prefixo aqui. Se você estiver fora de São Paulo, você escolhe a sua operadora. 11 e liga pra cá. 31240210 e vai pra Miami. Bacana. Mas, senhor... Comandante, vier tirar foto aqui. Posso ir na cabine? Eu posso aterrissar o avião, comandante. Ele pegou aquela oferta pra Porto Seguro, pegou o Sidney Magalhães e tá largado lá pra encontrar ele naquela avenida. Como é que chama? Eu posso fazer essa curva aí, comandante? Ele tava onde é o freio de mão? Flávio, ele tava num show no Tô à Toa e foi encontrado na passarela do Alto. Onde é que dá certo esse avião aí, comandante? Eu quero fazer essa curva aí, comandante. Este é o nosso esporte em discussão. Jovem Pan. A rádio. Jovem Pan. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan.
pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da PAN. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. No passado, as viagens de formatura eram assim. Mas agora, tudo mudou! A Jovem Pan e a Maze levam você para a melhor viagem de formatura de todos os tempos. E vai ser assim. Fan Week Floripa, 7 dias de festas. Em outubro, durante a Semana do Saco Cheio, nas maiores baladas de Florianópolis, com atrações incríveis. Capital Inicial, J Quest, Skank, Nat Roots, Ludmilla, MC Guimê, Vintage Culture e muito mais. Fan Week Floripa, a maior festa estudantil do Brasil. Reserve já o seu pacote. Ligue agora, 11 3469 0460, 3469 0460 ou acesse o site fanweek.com.br. Pacotes limitados. Sou a Natália. Para ser campeã paralímpica, supero muitos obstáculos, menos para votar. Aqui é o Felipe. Passo horas na piscina para trazer uma medalha. Já na urna, apenas alguns segundos. Sou Vinícius, corro quilômetros nos treinos, mas para votar, ando poucos metros. Pessoas com deficiência têm tratamento especial nas eleições. Basta solicitarem um cartório eleitoral até o dia 4 de maio ou quanto antes. Informe-se em justiçaeleitoral.jus.br ou no TRE do seu estado. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Companheiros, eu lamento, mas Chamou, não dá mais. companheiro. Não dá mais. Ah, por quê? Meus amigos, não dá mais. Está terminando. A nossa Denise Campos de Toledo já chegou, maravilhosa como sempre, com aquele perfume grife balsa com Vitória. Ele fica... É o Jeca tá falando com o padre, olha lá. O Jeca falando com o padre. Obrigado, Beto Saad, Flávio Prado, Nilson César, José Manuel de Barros. Hoje tem Palmeiras em campo. O nosso André Ranieri, Fausto Favara. Parece que a coisa pode sair um golzinho aí. E o nosso Márcio Espírito. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Foi sorte do frangueiro. Foi sorte do frangueiro. Você veio fechando o ângulo ali, né, Léo? É a visão do craque, ele já foi caindo pra lá. Na realidade... Frangueiro, mas com sorte... Não é legal o Léo explicar a Na defesa. realidade, quando você domina ali e trabalha para isso, e é orientado para isso, você tem alguma agressividade em relação ao atleta que vai chutar. Se nós olharmos, ele ia bater com a esquerda, certo? Mesmo sendo o Cruyff, aonde estava mais aberto era o lado esquerdo do goleiro. Então, a intuição me mandou já me dirigir para aquele lado. Se ele dá um 3 dedos, eu fico na saudade, né? Desceu, cavando, Renberg soltando pela esquerda, bola cruzada para cima, como válido. É um time realmente veloz, um time de alta preparação.